Amém. Pode sentar, por favor. Muito bom ver vocês aqui, cada um de vocês. Eu sempre falo, quando chove, quando está chovendo, fica um pouquinho difícil para o pessoal chegar. Mas mesmo assim, eu sinto Deus neste lugar. Eu sei que Ele está aqui conosco hoje à noite, trabalhando. É muito bom cantar louvores ao nome dEle. É muito bom, através das músicas, deixar as mensagens dessas músicas penetrar os nossos corações. Uma coisa poderosa, né? É um tempo muito gostoso. Eu espero que vocês estão prontos para escutar a palavra de Deus, de poder concentrar neste momento, no que Deus tem colocado no meu coração, que eu sei que eu tenho que compartilhar essas coisas com vocês hoje à noite. A semana passada, o tema da pregação foi a igreja ativa, certo? Usei Lucas 19:10 como um texto principal, vou ler mais uma vez aqui. Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Espero que vocês lembram disso. Por quê? Porque o meu alvo da semana passada era para mostrar que essa foi a razão que Jesus veio. Que Ele declarou nessa uma frase, uma vez Ele declarou qual foi a missão dEle. De buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E eu queria mostrar aqui, a igreja, sendo o corpo espiritual dEle, tem essa responsabilidade de continuar com essa missão. Jesus começou, Ele cumpriu a parte dEle, e depois Ele entregou para a sua igreja, que tem essa responsabilidade de buscar, de salvar aqueles que estão perdidos. E para fazer isso, a gente tinha que olhar na vida de Jesus. Como que Ele cumpriu a missão dEle, certo? Para a gente poder imitar aquilo. Porque funcionou para Jesus? Funcionou. Aquela primeira igreja depois, funcionou para eles também. Então a gente viu que a chave que Jesus, usou assim para cumprir essa missão foi essa. Que Ele não estava somente preocupado nas necessidades espirituais das pessoas que estavam perdidos. Ele estava extremamente preocupado também com a vida física, com as necessidades físicas de cada pessoa. Essa foi a chave. A gente viu como os dois vão juntos. Ajudando as pessoas espiritualmente é uma coisa muito, mas muito importante. E é a nossa prioridade. Mas não podemos também ignorar as necessidades físicas que as pessoas têm. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê grandes necessidades. A gente vê tristeza. A gente vê pessoas sofrendo. Pessoas passando por dificuldade financeira. Pessoas que não têm comida em casa. Pessoas que estão doentes, sofrendo, sozinhos, afastados. Nós vemos isso. Acho que a pessoa que não está vendo isso, você está cego, porque realmente existe muito disso ao nosso redor. Eu acredito que Deus nos colocou aqui como uma igreja para mudar isso, para ser aquela fonte de esperança para aqueles que estão nesse estado, para aqueles que estão em necessidade. Jesus Cristo não somente focou nas necessidades espirituais, Ele focou também nas necessidades físicas. E eu falei, por que então que muitas igrejas, eu espero que a gente não segue o padrão de muitas igrejas hoje, concentram somente nas coisas espirituais, mas fecham os olhos para as pessoas sofrendo. Jesus Cristo, Ele deixou um modelo para nós, um padrão que nós temos que seguir. Nós temos que seguir aquilo, senão nós não vamos estar sendo uma igreja que vai cumprir essa missão que Ele nos deu. Nós temos que simplesmente seguir o que Jesus Cristo fez. Hoje à noite eu quero focar, eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesse tema.
Mas eu quero olhar mais para o lado físico, tá? Porque eu acredito que na parte espiritual nós estamos indo bem. Nós estamos aqui toda semana pregando a palavra de Deus. Pessoas estão sendo discipulados. Nós estamos orando por as pessoas. Tem pessoas fazendo seminário. A parte espiritual, eu creio que está indo muito bem. E eu creio que Deus está se agradando com isso. Mas eu quero também que a gente entenda a necessidade, a importância de nós concentrarmos também no lado físico. E dando uma esperança para as pessoas com necessidades físicas também. Mas por que é tão importante? Por que é tão importante que nós nos esforçamos para ir até as pessoas e ajudá-los? Aqueles que estão oprimidos. Sabe por que deve ser importante para a gente? Porque é muito importante para Deus. E se é importante para Deus, eu vou falar, se é muito importante para Deus, tem que ser importante para a gente. Nós não podemos estar vendo o que Deus está fazendo e a gente fazendo uma coisa completamente diferente. Não podemos funcionar assim. O que nós vemos o nosso Pai, o nosso Criador fazendo, nós temos que fazer. E antes de mais nada, eu quero tomar um tempo, eu separei alguns minutos dessa mensagem para simplesmente ler a palavra de Deus. Eu vou ficar quieto com as minhas opiniões agora, eu vou deixar a palavra de Deus falar com os nossos corações. Porque eu quero mostrar o que Deus sente sobre esse assunto. Qual é o coração de Deus sobre este assunto? Nós temos que entender o que Deus pensa sobre aqueles que estão em necessidades, como que Ele vê essa situação, quais são os sentimentos e os desejos dEle com essas pessoas. Nós temos que entender isso, e o meu trabalho é para abrir os olhos de cada um, para entender como que Deus pensa sobre isso, e depois incentivá-los, encorajá-los para alinhar-se com os pensamentos dEle, com os desejos dEle. Então hoje à noite eu vou dar uma pausa aqui, no que eu penso, no que eu estou falando, e eu quero simplesmente ler. Prontos? É bastante coisa, mas eu sei que a palavra de Deus é suficiente. Vocês vão ver também no mesmo tempo os versículos aqui na tela. Vamos ver o que Deus, como que Ele sente, qual é a visão dEle para com os necessitados. Levítico 19, 9 a 10 diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntam as espigas caídas de sua colheita. Não passam 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 25, 35. Se alguém de seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio 15, 7 a 11. Se houver algum israelita, pobre, em qualquer das cidades da terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endurecem o coração, nem fecham a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ela ou ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e eu não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado
desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no seu coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Salmos 12:5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Salmos 82, 3 e 4. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Salmo 140, 12. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Provérbios 14, 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Provérbios 14, 31. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Provérbios 29, 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Isaías 25, 4. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro. Isaías 41, 17. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Isaías 58, 6 e 7. O jejum que desejo não é este? Soltar os correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Isaías 58, 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Vamos ver o que Jesus falava sobre isso, sobre este assunto. Mateus 5,42. Dele a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Mateus 6, 1 a 4. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você dar esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mateus 19, 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. João respondeu em Lucas 3:11, João falou: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma.
e quem tem comida, faça o mesmo. Lucas 12, 33 e 34, Jesus fala: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Lucas 14, 12 e 14. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha quanta coisa que Deus fala sobre este assunto na palavra dele. Você sabia tudo isso? Você vê como é importante para Deus? E é isso que eu quero que nós saímos daqui hoje à noite entendendo. Como é importante isso para Deus? Cuidar dos oprimidos, dos necessitados, os que estão sofrendo. Como isso é importante. E como Jesus levava isso a sério. É nossa responsabilidade, irmãos, como o corpo de Cristo, de continuar cuidando dos necessitados. Nós, como uma igreja, mas não só como igreja, mas como cristão individual, cada um individualmente, devemos estar praticando isso. E eu pergunto, será que você está fazendo isso? Quero que você pense agora, pensa nisso. Quando foi a última vez que você ajudou uma pessoa em necessidade? Que você teve a oportunidade, apareceu uma oportunidade e você aproveitou, e você ajudou. Quando foi a última vez que você fez isso? Você pode olhar para dentro de si mesmo e ser bem sincero, ser bem honesto. Você pode falar: eu estou agradando a Deus nessa área. Eu espero que sim. E cada um de nós devemos chegar a este ponto em nossas vidas, que podemos falar: sim, eu sei que Deus está feliz comigo, porque eu ajudo os necessitados, porque eu me preocupo com aqueles que estão sofrendo, que eu estou praticando justiça. Irmãos, isso não é uma coisa fácil para fazer. Eu acho que vocês já sabem disso. Não é fácil para cuidar dessa área. É muito mais fácil orar por alguém. Alguém chega, pede alguma coisa, precisa de ajuda e você fala: nossa, irmão, vou orar por você. Quantas vezes a gente acaba fazendo isso? Hoje não tenho nada, mas fica com Deus. Hoje eu vou orar por você, parabéns, né? Mas a gente chega em casa e esquece de orar pela pessoa, sabe? É uma grande desculpa. É muito mais fácil fazer isso do que ajudar uma pessoa com necessidades físicas. Por quê? Por quê? Eu estava pensando, por que é tão difícil? É porque ajudando uma pessoa fisicamente significa que você tem que pegar ou tomar o que é seu, tomar o que você tem, pode ser dinheiro, bens materiais, tempo, que é importante para a gente, habilidades, talentos, energia, que é importante para a gente também, e esforço. Nós temos que tomar aquilo que é nosso
E não usar em nós mesmos e nem nas nossas próprias famílias, mas simplesmente dar aquilo para aquela pessoa que não tem, para o bem daquela pessoa, para o bem do nosso próximo. E é por isso que é tão difícil. Imagina isso, imagina você pegando uma coisa que é seu, pelo qual você trabalhou tanto, pelo qual você se esforçou, você trabalhou por aquilo, você adquiriu aquilo, agora eu tenho que pegar aquilo e simplesmente entregar nas mãos de um outro? Não é fácil, não é fácil, mas é necessário. Isso vai totalmente contra o pensamento do mundo, isso vai totalmente contra o que o mundo nos ensina. O que o mundo nos ensina? O mundo fala para você, você precisa trabalhar, ganhar dinheiro, juntar aquele dinheiro, para que você possa comprar tudo que o seu coração deseja, aí você vai estar feliz. Aí você não vai ter necessidades, você não vai precisar se preocupar com nada. E quando você chegar ao topo da montanha, onde você tem tudo o que você precisa, aí você pode relaxar, e você pode desfrutar das coisas que você adquiriu, com o seu próprio esforço. Fica tranquilo, despreocupado com ninguém, com as outras pessoas. Irmãos, aqueles que têm essas coisas, essas pessoas não, às vezes essas pessoas têm muito mais dificuldade de abrir a mão. As pessoas que trabalharam, que conseguiu adquirir as coisas, essas pessoas muitas vezes têm mais dificuldade de abrir a mão. E eu quero mostrar para você, eu quero dar um exemplo neste momento, exatamente sobre isso. Eu vou mostrar um vídeo agora. Vocês vão ver pessoas reagindo com um rapaz que chega e pede um pouquinho do lanche deles. Eu acredito que alguns de vocês já assistiram, mas não importa, porque eu quero mostrar de novo. Cada vez que eu assisto isso, eu fico bobo, na verdade, para ver o coração do ser humano hoje em dia, e o egoísmo que existe entre nós, os seres humanos. Neste momento, nós vamos assistir essa parte. Oi, o senhor poderia dar um pouquinho da sua comida para mim? Para me comer com você? Eu não sei. Tá bom, obrigado, hein? Poderia dar um pedaço do seu lanche, cara? Oi? Um pedacinho do seu lanche? Não? Dá um pedacinho de lanche aí, por favor. Só um pedacinho. O senhor aceita? Tchau, bom apetite. Oi, senhor, tudo bem? O senhor dividiria um pedaço de esfirra comigo? Eu tô com uma fome. Posso pegar uma aqui? Não tem problema? Só uma mesmo. Como é que o senhor, hein? Valeu, obrigado, hein? Com Deus. Uau, né? A gente assiste aquilo e a gente fica indignado com aquelas pessoas que não ajudaram, que não deram comida, um pouquinho de comida. O cara não chegou perguntando e pedindo tudo, ele queria um pedacinho. E a gente olha, a gente fala, não acredito nessas pessoas.
Quantas vezes eram nós naquela situação? Uma pessoa chega e pede qualquer coisinha, moedas, e a gente recusa. Porque muitas vezes a gente julga a pessoa, e a gente imediatamente pensa, não, essa pessoa vai levar esse dinheiro e não vai comer. Essa pessoa vai comprar drogas. Essa pessoa vai comprar bebidas, então eu não vou dar o meu dinheiro para ele fazer isso. E se você está errado? E se essa pessoa está contando e falando a verdade para você, e realmente está com fome, e você não ajudou? Irmãos, não é para nós julgarmos as pessoas. Quando você dar o que você tem para ajudar a pessoa, não importa quem é a pessoa, quando você dar, Deus vai te abençoar. E não importa o que aquela pessoa faz, se aquela pessoa está mentindo para você, aquilo é entre ele e Deus. Deus não vai te castigar por ter dado R$2 para um homem, e ele enganou você, ele foi e comprou uma cerveja. Deus não vai nos castigar por isso. Deus vai ver que a gente deu o dinheiro do nosso coração por motivos puros, e Ele vai abençoar aquilo. Eu vou ler uma passagem de Ezequiel 16, 49 a 50, olha aqui. Deus falando com Israel, através desse profeta, olha o que ele fala. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Deus odeia esse tipo de atitude. Quando nós temos tudo que precisamos e mais, e fechamos os olhos, e recusamos ajudar os que não têm. E a gente sabe dessa história de Sodoma, o que Deus fez com essa cidade? Completamente destruiu essa cidade. A ira dele foi derramada sobre aquele povo. E muitas pessoas acham que foi somente por causa do pecado sexual deles. Mas não, Deus revela aqui que não era só isso. Que essas pessoas tinham tudo, mas eram arrogantes e não ajudavam. Irmãos, nós não podemos ter essa mentalidade. A nossa mentalidade tem que ser o oposto da mentalidade deste mundo. Nós temos que ter a mentalidade que Deus tem sobre isso. A nossa mentalidade deve ser isso. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos adquirir as coisas, para que quando surgir a oportunidade para ajudar alguém, nós temos para compartilhar, tanto faz, vocês entenderam, com aquele que precisa. Não é trabalhar só para guardar e usar aquilo para você, é para ter o suficiente para poder ajudar. O Paulo em Efésios, ele fala uma coisa muito interessante. Ele está dando uma instrução para a igreja e para certas pessoas dentro dessa igreja. Olha o que ele fala: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O Paulo não está falando, não pode furtar porque é pecado, primeiramente, Deus não gosta disso, tá? Então você deve trabalhar. Você quer aquela televisão de 40 polegadas LED? Trabalha com as suas mãos, aí você vai ganhar o dinheiro, aí você pode comprar. Você quer aquele carro, você quer todos esses bens materiais? É só trabalhar, meu. Aí você compra e você vai ficar feliz. Não. O Paulo fala, trabalha com as suas mãos para ganhar seu próprio dinheiro e as suas próprias coisas, para que quando tiver oportunidade, você vai ter para repartir com o seu irmão, com o próximo. Será que a nossa mentalidade é essa? E eu sinto, irmãos, que
nós não cumprimos essa parte da missão, ou a parte física, porque eu acho que muitas vezes nós estamos tão focados, tão concentrados, de como que eu posso servir Jesus dentro dessa igreja. O que eu posso fazer dentro dessa igreja para servir Jesus? E quando nossa mente está totalmente focado aqui, nós vamos ignorar o que está lá fora. Então a gente começa a analisar a nossa vida, né? Nossa, tá bom, Deus, mostra para mim, quais são os dons e os talentos que o Senhor me deu? Porque eu quero servir Jesus, eu quero te servir, então mostra para mim. Você começa a analisar, tá bom, eu acho que eu sei cantar, mas alguém falou que para mim que eu não canto bem, então, não é esse. Uma vez eu tentei tocar um instrumento, mas também vi que não deu certo, então não tenho esses dons. Aí você fica pensando, o que eu tenho para servir Jesus? Quais são os dons, quais são esses talentos, né? E a gente começa a pensar, se eu puder aprender um instrumento, aí eu posso subir no palco, aí eu posso tocar, aí sim, Deus vai se agradar comigo. Eu vou poder servir Jesus dessa forma. Ou você pensa, eu preciso pregar. Eu preciso aprender como ensinar, porque daí Deus vai me ver como um servo, eu vou poder servir Jesus Cristo através daquilo. Talvez você pensa, o que eu posso fazer para subir naquele palco? E eu falo isso porque muitas pessoas acham que a única maneira de servir Jesus é aqui em cima. E não é isso. Isso é uma pequena porcentagem só de servir Jesus Cristo. Então você olha para lá e para cá. Você vê que talvez não tem muitos dons, muitos talentos que você enxerga. Você dá uma olhada, o que eu posso fazer aqui para servir Jesus? Eu vou limpar o banheiro. Aí todo mundo vai olhar para mim e falar, não, esse é um servo de Jesus, verdadeiro. Só que o tempo todo a nossa mente está tão focado de como que podemos servir Jesus dentro daqui, dentro dessa igreja, que a gente ignora o fato que podemos verdadeiramente servir Jesus Cristo através de servindo o próximo. E é esse que é o tema, o resto dessa mensagem. Eu quero que nós entendamos isso, que você pode servir Jesus servindo o próximo. Eu ouvi muitas pessoas falar, olha, eu não tenho os dons, eu não sei os talentos, o que eu faço? Eu não sei como servir Jesus. Eu não sei se você já sentiu assim. Você já sentiu que você olha para você mesmo, você não vê nada de especial. E você fica buscando, você quer servir Jesus, mas você não está encontrando uma forma, uma maneira de servir a Ele. Eu quero mostrar para vocês que você pode servir a Ele, não importa os dons, os talentos. Você quer servir Jesus verdadeiramente? Sirva o seu próximo. Sirva o seu próximo. Abre as suas Bíblias, por favor, para o livro de Mateus. Mateus 25, por favor. Mateus 25. Começando em versículo 31. Mateus 25, 31. Eu vou ler 31 a 33 para começar. Jesus Cristo está dando uma parábola neste momento e ele fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus neste momento está nos dando uma imagem, para a gente colocar na nossa mente, de como que vai ser o julgamento no futuro. Como é que vai ser esse dia quando Deus vai julgar todas as nações? As ovelhas nessa parábola representam aqueles que são seguidores verdadeiros de Jesus Cristo, aqueles que entregaram as suas vidas para Ele, pela fé aceitaram Ele como Salvador e estão obedecendo o Evangelho. Os bodes representam aquela pessoa que nunca entregou a sua vida para Deus.
que nunca aceitou Cristo como Salvador e nunca obedeceu o Evangelho verdadeiro. E isso, gente, não é somente pessoas do mundo. Existem pessoas dentro da igreja que acham que são ovelhas, mas são bodes, porque nunca verdadeiramente entregaram suas vidas para Cristo e nunca obedeceram aquilo. Então, as ovelhas no lado direito, meu direito. Os bodes no esquerdo. Olha aqui que ele fala em versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Gente, essas pessoas que serviram Jesus Cristo, essas pessoas que ajudaram Ele no momento que Ele precisava, na necessidade dEle, para essas pessoas Jesus olha e fala: bem-vindo ao meu reino, à sua herança. Ele olha para essas pessoas e lhe fala isso. E qual é a resposta dessas ovelhas? Olha em 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então basicamente, essas ovelhas estão falando: peraí. Não, legal, estou feliz que eu estou entrando, mas eu não entendi alguma coisa. O Senhor falou que eu fiz todas essas coisas para o Senhor, mas eu nem estava vivo na época que o Senhor estava vivo. Eu nem vi o Senhor enquanto o Senhor estava na terra. Eu nasci 2000 anos depois. Como que o Senhor está falando que eu te servi dessa forma? Eu não entendi. Olha o que o rei responderá. Digo-lhes a verdade, em versículo 40, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Vou ler mais uma vez esse versículo. Deixa isso penetrar o seu coração. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Você entendeu essa frase? Será que estamos entendendo verdadeiramente o que isso significa? Cada vez, irmãos, que você cuida de uma pessoa com necessidade, você está cuidando de Jesus. Cada vez que você serve o seu próximo, você está servindo Jesus. E eu creio que essa forma de servir Jesus, essa maneira de servir Ele, e vocês vão concordar, é a forma mais esquecida dentro do cristianismo de servir Jesus. As pessoas estão muito mais preocupadas com servir Ele, para servir Ele dentro da igreja. Mas para ajudar o próximo é a maneira mais esquecida. Você notou que Jesus não falou: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo? Pois vocês tocaram muito bem os instrumentos na igreja, vocês cantaram demais dentro da igreja, vocês pregaram muito bem, aquele ministério que você tinha foi ótimo, seja bem-vindo. Ele não fala isso. No contrário, ele fala que aqueles que são ovelhas foram aqueles que ajudaram o próximo, serviram ele quando serviram o seu próximo. E por que ele falou isso? Porque isso é uma marca de um cristão verdadeiro. Isso é uma marca de um cristão verdadeiro, gente. Aquele que se preocupa com o seu próximo.
Isso prova que a sua fé é genuína. Quando você está na padaria, comendo um lanche, sentado do lado da janela, e aquele senhorzinho, morador de rua, ele vem, ele para na janela e ele olha para você, ele vê você comendo aquilo. E ele pede um pedacinho do seu lanche, que ele está com fome. Quando você convidar ele para dentro e pagar um lanche inteiro para ele, você está fazendo aquilo para Jesus. Quando você fica sabendo de uma família que não tem muito dinheiro, que tem talvez algumas crianças, e está faltando roupas para o inverno, blusas de frio, não tem os cobertores suficientes, talvez não tem colchão, estão deitados no chão frio, e você fica sabendo dessa família, você se levanta do seu lugar, você pega do que você tem, você leva para eles. Você está fazendo aquilo para Jesus. A gente até conversou com isso, né, Felipe, de chorar na frente. É uma coisa que está no meu coração. Quando a gente ajuda aquela pessoa que está no hospital, sozinho, não tem ninguém para visitá-la, e nós ficamos sabendo, a gente chega para orar, para encorajar essa pessoa, nós estamos visitando Jesus naquele hospital. Então vamos parar de procurar oportunidades, somente procurar oportunidades de servir Jesus dentro da igreja. Vamos parar com isso. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos aqui fora para servir Jesus. Eu falei no começo, tem muitas oportunidades, basta a gente aproveitar essas oportunidades. Quero chamar o irmão Gabriel para frente. A gente vai concluir, mas eu quero fazer essa pergunta para você. O que você faz, irmão, quando você tem essa oportunidade para ajudar alguém que tem necessidade? O que você faz? Será que você age como o mundo age? Como muitos cristãos agem? Como aquelas pessoas no vídeo agiram? Ou será que você pensa como Deus pensa? Que você tem o mesmo coração que Deus tem sobre esse assunto? Ou será que as palavras de Jesus Cristo entram na sua mente quando Ele falou: dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado? Se você quer servir Cristo verdadeiramente, sirva o seu próximo. Sirva o seu próximo. Pois Provérbios 19:17 diz assim: quem trata bem os pobres, emprestam ao Senhor, e Ele o recompensará. Irmãos, eu quero terminar essa parábola. Versículo 41 de Mateus 25. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer.
e estes irão para o seu castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus leva isso muito, muito a sério. Será que nós vamos também levar isso a sério? Vamos ser uma igreja verdadeira, irmãos, que vai seguir o padrão que Jesus deixou para nós. Vamos ser uma igreja que segue o modelo que Ele deixou para nós, de não somente nos preocupar com as coisas espirituais, as necessidades espirituais, mas também nos preocupar com as necessidades físicas, pois sabemos que quando servimos o nosso próximo, estamos servindo Jesus Cristo. E se cada pessoa aqui fosse levar essa mensagem a sério e aplicar nas nossas vidas, imagina o que nós podemos fazer nessa cidade. Imagina o que poderemos fazer. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós somos abençoados demais. Pai, nós temos o que precisamos. Eu peço que o Senhor nos incomoda com isso, Pai. Mexe nos nossos corações, convence os nossos corações, Pai, para que possamos colocar essa mensagem em prática nas nossas vidas. Possamos servir Jesus Cristo quando nós servimos o próximo, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é muito bom conosco. Então coloca esse desejo, por favor, Pai, no coração de cada pessoa que está aqui hoje à noite, para ter compaixão aos necessitados, aos oprimidos, Pai. E sabemos que o Senhor vai nos dar força para cumprir a nossa missão, se nós estamos dispostos a nos levantar e sair dessas quatro paredes e ir até aqueles que estão perdidos. Eu peço essas coisas em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Adora Ele. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado mais uma vez por sua presença. É uma honra ter vocês aqui conosco. Eu espero que nós podemos começar a colocar isso em prática. Estamos orando para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que Ele possa abrir umas portas, para a gente já começar a colocar isso em prática como uma igreja. Então, continua orando por isso, tá bom? Terça-feira tem um seminário. Quinta-feira estamos aqui novamente, tá? 19h30 para continuar louvando a Deus. Sábado, para quem quiser, tem o CrossFit, o exercício, né, com a Jenna. Você pode estar conversando com ela sobre isso. E nós vamos estar aqui mais uma vez no domingo que vem. Alguém tem uma coisa para falar, um anúncio antes de terminar? Sim, tem? Tá bom. Vai ter uma coisa para vender. Lembra, estamos arrecadando dinheiro para isso. Para o Ministério de Mãos Estendidas, que é o ministério que ajuda as pessoas dentro da nossa igreja que estão precisando de ajuda em qualquer área, tá bom? Então tem isso. Vamos ter uma palavra de oração para terminar e mais uma vez, muito obrigado. Quero pedir para o nosso irmão Brasil terminar com uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, agradecer, Pai, ao Senhor pela Tua palavra, por tudo que foi pregado aqui nesta noite, Pai. É importante, Deus, a gente, a cada dia, ser conscientizado, Deus, através da Tua palavra, como os nossos deveres, Pai, sociais e espirituais também, Pai. Que tudo isso que foi falado aqui nesta noite possa mesmo, Deus, nos incomodar, a ponto de entendermos, Senhor, que há pessoas, até mesmo dentro da nossa casa, Pai, necessitadas de alimento, Pai, e que nós possamos ter esse sentimento que o Senhor teve, Pai, de estar alimentando essas pessoas, Pai. Abra a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos focar, Deus, a nossa visão naquilo que o Senhor quer, não naquilo que nós queremos, Deus, mas sim naquilo que o Senhor quer, a necessidade daqueles que precisam, Pai. Que o Senhor esteja a cada dia nos capacitando, o Senhor esteja, Deus, nos colocando numa posição que nós possamos ajudar essas pessoas, Pai. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nos dá uma semana, Deus, na Tua presença e nos ajuda, Deus.